Vocês já conhecem a história da Kito Aya? Se não, eu vou contar pra vocês, né? Esse segundo vídeo que eu tô fazendo hoje, muito provavelmente ele vai sair no mesmo dia do que eu fiz dos Jogos Paralímpicos, né? Espero que vocês gostem desse vídeo também, né? Então fiquem com o vídeo. Então, a história da Kito Aya, ela começa assim. Ela é uma menina de 15 anos, né? Que ficou de repente doente, né? Essa doença começou quando ela ainda era uma criança, praticamente. Uma criança para pré-adolescente, digamos assim, né? Ela, do nada, ela ia para a escola e ela começou, e ela durante o caminho da escola, né? Não só da escola, mas qualquer lugar, ela começou a cair muito, né? Com muita facilidade, né? E assim, o nosso instinto, né? Quando a gente cai, é de que a gente colocar a mão na frente, né? Pra não machucar mais ainda, né? E por causa dessa doença que ela meio que afetou os reflexos dela, ela caía como se fosse desmaio. Ela caía como se estivesse desmaiando, só que ela estava acordada, né? Então, como ela não tinha o reflexo de colocar a mão na frente, ela sempre acabava machucando o rosto, né? Em geral, o rosto, o joelho, porque ela não colocava a mão para amenizar o impacto, né? E por causa disso, a mãe começou a estranhar, né? E depois a mãe percebeu, né? A mãe da Kito Aya, que ela não estava enxergando algumas coisas óbvias, né? Digamos assim, tipo, quando ela ia pra escola, né? Ela, em vez de passar pela porta, ela batia a cara na parede, né? Ou ela na hora de colocar o sapato, ela meio que desequilibrava com mais facilidade ao ponto de realmente cair de novo, né? Então assim, a mãe, ela começou a ficar muito preocupada com isso, né? Que ela percebeu que a filha, ela não estava enxergando bem e ela percebeu que ela estava caindo com muita facilidade e se machucando com muita facilidade, né? Então assim, a mãe, durante um período, levou a Aya para vários hospitais, né? Além de para tratar os machucados, né? Que aconteciam por causa da queda, ela era para investigar o porquê ela tava tendo esses sintomas, né? De ela cair, não conseguir se equilibrar muito tempo com um pé, tipo, ela não conseguia se equilibrar com muita facilidade com o pé, né? Uma pessoa normal não consegue, mas ela já não tinha tanto, tipo, ela levantava um pé e ela já tombava, né? Uma pessoa normal ela tomba, mas ela consegue segurar para não cair, né? Enfim, voltando, né? Então, diversos médicos que a mãe levou a Aya não souberam identificar o porquê que isso estava acontecendo, né? Todo mundo achava que a Aya era estabanada, né? Mas a mãe tinha certeza que não era isso, porque a Aya nunca ficava caindo e se machucando, né? E uma certa vez a mãe levou ela em um hospital, né? Quando ela caiu durante, eu acho que um festival que estava tendo na cidade,
né, na qual ela estava vestida de kimono, e a Aya desmaiou, né? Porque esse foi um tombo feio, realmente feio, ao ponto dela desmaiar. A mãe levou em hospital, né? Aí o médico, ele começou a fazer alguns exames, né? Nesses exames, né, eram no sentido para ver se o que ele estava pensando estava correto, né? Então os exames envolviam ela ficar de um pé, de pé com um pé só, né? E ele viu que ela não estava tendo tanto equilíbrio assim como uma pessoa normal, né? Ela estava caindo. E um dos exames era para... Tinha uma linha no chão e ele pedia para ela andar seguindo essa linha reta, né? E conforme ela tentava, ela não estava conseguindo. Ela meio que desviava por outro caminho, né? E o outro exemplo de exame que ele fez é que ele pediu para ela fechar os olhos e com a ponta do dedo tentar direcionar na ponta do nariz, né? E ele viu que ela não estava conseguindo, né? Ela colocava aqui, ela colocava em vários lugares menos no nariz. E aí esse médico, na verdade eu não sei se é um médico ou uma médica, depois eu explico o porquê. Esse médico ou a médica pediu para fazer uns exames na cabeça, né? A tomografia, eu acho. E no exame, ele percebeu que uma parte do cérebro, né, tava ficando, digamos assim, sem neurônio, né? Então ele confirmou a suspeita dela, né? Que ela estava tendo uma doença chamada degeneração espinocerebelar, né? Então assim, ele contou para a mãe, só que a mãe não contou para a Aya, né? Porque a menina tinha 15 anos, né? Então dá para entender o porquê ela não contou. Só que o médico ou a médica, falou que essa doença, com o tempo, vai piorar, né? Ela vai perder a fala, vai chegar um momento que ela não vai mais poder andar normal, né? Sem ajuda. Ela vai perder a fala, né? Ela não vai conseguir mais se comunicar, vai perder tudo que uma pessoa normal faz, né? E até morrer, né? Então assim, a mãe, ela o tempo todo ela meio que escondeu isso da filha, né? Ela meio que escondeu pro bem dela, né? Pra ela não ficar triste. E então a mãe sempre incentivava ela, né? Vamos fazer tratamento. Você tá doente, mas essa doença tem cura, né? Então vamos fazer esse tratamento para ver o resultado, né? Ver que você vai ficar melhor. Então a Aya sempre acreditou que ela ia ficar bem, né? Mas conforme a doença foi evoluindo, ela começou a ver que ela começou a ser ajudada pelas pessoas da escola, né? Por causa que viu que ela não estava bem. Então, em um certo momento, ela começou a sentir muita culpa, né? Que ela sabe que estava sendo meio que um fardo para as pessoas ao redor dela, né? Os amigos dela. E em um certo momento também da história, as pessoas já não estavam mais, digamos, aguentando, né, isso, porque por causa dela as pessoas estavam meio que se atrasando
para fazer as coisas dela de escola, né? Então, um certo dia, o diretor da escola pediu pra mãe tirar a Aya, né? A Aya, ela obviamente ela escutou isso, né? Ela ficou muito triste, mas ela entendeu. Quer dizer, não entendeu de primeira, mas ela tentou entender, né? E ela falou, né? Eu não queria ser um fardo para os meus amigos. Eu só quero ficar com eles, né? É um lugar que eu sempre fiquei. E é um lugar que eu sempre quero estar, né? A mãe não teve outra opção. E depois disso, né? Desse desgaste com a escola, a mãe teve que colocar a Aya, os pais na verdade, né? Mas eu falo a mãe, mas eu explico mais pra frente o porquê. A mãe, ela resolveu colocar a Aya em uma escola de deficientes físicos, né? Na qual ela ficou numa parte que só tinha gente com a doença dela, né? E ela não sabia, né? Então assim, nesse período, ela já tava usando muleta, né, para andar. Ela já não tava andando mais com normal, sem nada, né? Ela tava andando, não tava mais andando normalmente. Então ela tinha que estar usando uma muleta. E nessa escola, assim como vocês sabem, as escolas japonesas, oriental em geral, né, são meio rígidas. E principalmente essa escola, por causa que é de deficiente físico, a escola ela não ajudava a pessoa deficiente física para ela se tornar mais independente, né? Então assim, a Aya passou uns maus bocados nessa escola, né? Porque ela não estava sendo ajudada assim direto pelos professores, né? Ou pelos tutores que ficavam no corredor. Uma vez ou outra alguém ajudava, né? Mas sempre tinha alguém, quando via que ela estava caída no chão, né? Que ainda mesmo assim ela caía, né? A pessoa, esse tutor ou o professor geralmente olhava para ela e falava: levanta, né? Você caiu, levanta, você consegue levantar sozinha. E ela falava que não conseguia, porque a perna dela não estava mais respondendo, né? Então foi um período meio que difícil para ela, porque ela passou por uns tratamentos meio que de choque, né? Mas era meio que, digamos, pro bem dela, né? Para ela ser um pouco mais independente, né? E conforme o tempo foi passando, o médico, quando ela voltou pro médico, o médico pediu, né? Faz o seguinte, eu tô te dando esse diário e você descreve tudo o que você tá sentindo, né? De sintomas, né? E ela gostou, né? Ela falou: sempre eu quis escrever um diário, né? Então eu vou escrever para mostrar para você. E assim, ela não foi só isso que ela escreveu, né? Os sintomas que ela tava sentindo. Ela começou meio que se abrir no diário, né? E nesse diário, ela escrevia, tipo, hoje eu tô feliz, né? Eu tô sentindo que eu vou conseguir passar por isso. E aí o tempo foi passando e ela foi escrevendo, né? Aí conforme a doença evoluía, ela começava a escrever também sobre a doença, né? Então assim, não foi só a doença que ela escreveu, ela praticamente escreveu a vida toda dela lá, né? E conforme a doença foi progredindo, né? Assim, existe
um filme que se eu conseguir, vou deixar nos comentários ou na descrição o link, né? Vocês vão ver que durante o filme, quando ela começa a escrever o diário, vocês vão notar que ela tá feliz, mas com o passar do tempo e com a doença progredindo, ela vai ficando mais depressiva, né? Então, assim, é uma história um pouco pesada, né? Uma história, tanto o filme como o dorama é um pouco pesado, né? Então, assim, ela começava a escrever o diário pra meio que se entreter também, né? Porque ela não se sentia só, porque ela não tava mais morando em casa, ela tava morando na escola, né? Durante esse tempo. E durante esse tempo, na escola, ela fez umas apresentações, né? Na qual a escola meio que não obrigava, mas fazia com que o aluno fizesse uma apresentação de música. Então, assim, ela tava nessa apresentação, né, de música. Então a família dela foi ver ela. Então, tirando essa parte, assim, que foi uma parte feliz, todo o resto da parte da escola dela foi meio que pesado, né? Pra não tá recebendo um tratamento sem ela saber o porquê daquilo tudo, e ela não entendendo o porquê ela tá doente, né? E, enfim, mais pra frente, né, ela começa a usar cadeira de rodas, porque a doença começa a afetar a mão dela, né? A mão dela já não estava mais conseguindo fechar direito para segurar a muleta, e ela estava caindo com muito mais facilidade ainda, mesmo com a muleta, né? Então ela começou a usar cadeira de rodas, que pelo menos ela não estava conseguindo mexer muito a mão, mas ela conseguia girar a roda da cadeira, né? Então, assim, ela passou por isso. Aí a doença progrediu mais ainda, e no final ela começou a usar a cadeira de rodas elétrico, né? Até chegar ao ponto que ela ficou acamada, né? Ela ficou de cama a partir dos 20, eu acho. E aí a gente descobre que, tipo, assim, durante a vida toda dela, ela fala, né? Ela descreve os pensamentos dela. Então, assim, eu vou tentar deixar as frases que ela deixou ao longo da vida dela, né? Nos diários, né? Ela escreveu vários diários. E meio que praticamente quase no final da vida dela, ela colocou o nome no diário de 1 litro de lágrimas, né? Porque ela meio que tá contando o sofrimento dela, né, por causa dessa doença. Então, assim, ela colocou um nome, Chihiro no Namida, né? Então tem até uma frase que ela falou, ela colocou no livro, que eu vou deixar aqui, que ela fala assim: basta apenas 1 litro de lágrimas, né? É uma história muito pesada, digamos assim, porque você vê uma menina normal, né, digamos assim. Ela tava vivendo uma vida normal, mas de repente ela fica doente, né? E de repente, do nada, ela começa a ficar com vários sintomas, assim, né? De uma pessoa paraplégica, digamos assim, né? Ela não conseguia mais movimentar nada. E conforme assim, o tempo foi passando, a doença afetou a voz dela, né? Ela não conseguia mais falar.
Então ela tinha que usar uma plaquinha com os hiragana e o katakana, né? Então assim, em um certo período, ela ainda ela escrevia com dificuldade os diários, mas com agora um canetão, né? Não é mais com uma caneta ou um lápis. E para falar, ela tinha que usar essa placa. Só que quando ela usava essa placa, ela meio que dava para ver que entortava o dedo, porque o dedo dela já estava meio que de uma certa forma deformado por causa que ela não conseguia mais dobrar eles, né? Não é deformado. Quando ela apontava, meio que o dedo ficava torto assim, né? Parece que vai quebrar. Então assim, também vou deixar uma foto dessa foto que ela a mãe tá segurando a placa e ela tá apontando para as letras, né? Essa basicamente é a história, né? Ela morreu aos 25 anos, né? A parte mais, acho que triste, além do que ela passou, foi que ela queria casar, né? Ela queria casar, ajudar a mãe, a família, né? Financeiramente, ela não pôde, né? Então, acho que essa parte é um pouco mais triste, porque ela queria casar, ter uma família dela também, criar uma família. Só que ela não pôde, né? Por causa dessa doença, que meio que interrompeu a vida dela. Mas se ela, digamos assim, não tivesse essa doença, ela não poderia ter ajudado outras pessoas com o mesmo problema, né? Que no final, ela, com os diários dela, né? Ela ajudou várias pessoas que estavam passando pelo mesmo problema ou outros problemas qualquer, né? Aquelas pessoas que estavam se sentindo desmotivadas, né? Com a vida, ou essas pessoas que têm a mesma doença que não estavam entendendo nada, né? Então assim, no final da vida dela, ela meio que pôde, digamos assim, ajudar alguém, né? Então é uma história bem triste e ao mesmo tempo bonita. Mesmo que teve um final não tão feliz, né? Ela continuou rindo, digamos assim, até um certo ponto, né? Porque depois ela ficou com depressão, né? Essa doença deu muita depressão para ela. Então assim, durante o filme, né? Se vocês quiserem assistir, vocês vão ver, né? O filme ou o dorama, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o dorama e o filme. Então, a história da Kitaya não virou só um livro, né? Um best-seller, né? Também virou um filme e um dorama, né? Eu vou falar sobre em um mangá, né? Virou até um mangá, no caso. Eu vou falar agora um pouco sobre o filme e o dorama, né? O filme, ele já é meio antiguinho já, né? Mas tem no YouTube, né? Se eu conseguir, vou deixar na descrição ou nos comentários o link. Tá legendado, né? Pra quem quiser. No filme, retrata bem o que ela passa, né? Só acho que deveria passar mais coisas assim, né? Passou muita coisa resumida, digamos, né? Digamos assim. Mas o filme em si, ele é bom. A atriz que representou a Aya, aparentemente ela viu as pessoas com a mesma doença, ela pesquisou como que eles ficam,
os sintomas. Então, assim, ela conseguiu, digamos, representar a doença fielmente, né? Só um outro ator lá que não era bom, mas a atriz que fez a Aya era boa. Tanto que uma curiosidade agora, né? A atriz que representou a Aya no filme, ela apareceu no dorama falando com a Aya do dorama, né? Mas enfim. E esse filme, se eu não me engano, acho que tem umas duas ou uma hora por aí. É um filme bem rapidinho, assim, né? É triste, mas eu acho que vale a pena assistir, né, o filme. Agora já o dorama já é um caso meio diferente, né? Eu não sei se eles quiseram dar um final, assim, mesmo que um final trágico, mas eu tô falando no final porque é meio que óbvio que ela por causa da doença morreu, né? É uma doença que destrói os neurônios, né? Os neurônios, então que acaba afetando as outras partes do corpo, né? Enfim. Não sei se eles quiseram amenizar ao final, mas ela no dorama tem uma grande diferença. Pelo nome já, né? A Aya de verdade, né? Ela se chama Akito Aya, né? Já no dorama, eu não sei porquê, mas eles quiseram mudar. Colocaram Aya Ikeuchi, né? Tanto que eu confundi na hora que comecei esse vídeo, mas enfim. E nesse dorama, coisa que não tem no filme é que ela era capitã de time de basquete da escola, né? A Aya de verdade, ela nunca foi boa em esportes, digamos assim. Ela praticava, mas não era o forte dela, né? E já no dorama ela era capitã, praticamente. E uma coisa que também não aconteceu de verdade e também não aparece no filme, ou no mangá ou no livro, é que ela namorou, né? Eu não sei se é porque ela em um certo momento do diário fala que queria ter um namorado para se casar e ter uma família. No dorama ela namorou um cara, né? E esse cara também tem uns problemas deles, né? Assim, isso não vou falar porque quem quiser ver, é só pesquisar. Eu só não sei onde pode ver esse dorama, né? Mas enfim. E também, como eu disse, a Aya do filme, né, apareceu no dorama, falando com a Aya do dorama, né? Só que era com outro nome, né? Óbvio. Ela tava representando uma outra pessoa. Então, assim, meio que dava pra ver muita diferença entre uma atriz para a outra, né? Porque uma que representou fielmente tava fazendo a mesma representação da doença no dorama. Já do dorama, a atriz, não é que ela não era boa, ela só não tava, digamos, representando fielmente. É como se a Aya tivesse problema, mas não era um problema que deixasse, digamos, ela torta, digamos assim, porque essa doença meio que deixa a pessoa meio que contraída, né? Já no do filme não, ela basicamente incorporou a Aya, né? Mas enfim, tanto o dorama quanto o filme, eles são legais, mesmo que o dorama tenta representar uma coisa que não fielmente, né? E mesmo trocando o nome da Aya, né?
tan- tanto no filme quanto no dorama, né? No final tem uma homenagem, né? No dorama, por exemplo, fala exatamente o que eu falei, né? Que é mesmo que essa história era de uma menina normal, uma vida normal, né? Que de repente começou com essa doença, pegou uma doença trágica que acabou com a vida dela, mas que no final ela lutou bravamente, né? E já no filme é a mesma coisa, né? Só que no filme não mostra a cena que ela morre, né? Já no drama mostra, mas também não é uma cena verídica, digamos assim. Porque no filme fala, né? Assim, não mostra, é só uma parte escrita. Fala que ela morreu no dia 25 de maio, se não me engano, a meio-dia, né? E já no dorama, ela morre praticamente no Natal, né? Acho que é no Natal que ela morre. Eu não sei, eu sei que é um período com neve, né? Na cena em questão, a família tá em casa e recebe a ligação do hospital. Então eles vão correndo pro hospital e aí toca a sirene, né? Do quarto dela, né? O alarme. Aí os médicos entram correndo e chamam os pais e na hora que os pais entram no quarto, descobre que a Aya morreu, né? Aí o pai grita o nome dela. E já no filme já corta falando que ela morreu tal dia, tal hora, né? Mas enfim, tanto o filme quanto o dorama é bom, né? Então eu vou pra parte final do vídeo, que tá muito longo já. Então, essa é a parte final do vídeo, né? Eu vou falar um pouco o que eu achei, né? Eu assisti tanto o dorama quanto o filme, né? Eu só não li o diário mesmo, né? O livro. Eu gostei, assim, porque ela... Tanto quanto o filme e o dorama, mesmo que o dorama meio fantasioso, né? Tentou repassar o que ela realmente viveu, né? Algumas cenas por eu ser deficiente físico, né? Não querendo comparar o que eu tenho com a doença dela, mas tem umas coisas que eu já passei já, né? Então eu meio que identifico com algumas coisas, né? Algumas cenas são até meio que pesadas de uma certa forma. Então assim, no sentido assim que ela começa a ficar muito triste com o que ela vê em volta dela, né? Que ela se sente meio que culpada, de uma certa forma, por outras pessoas estarem, digamos, ajudando ela enquanto elas poderiam estar fazendo outras coisas, né? Ou sei lá, que ela quer fazer alguma coisa, mas ela sabe que precisa de ajuda de alguém para fazer tal ação, né? E também eu achei a história muito boa, assim, a história dela, porque faz a gente pensar, né? Que o quanto a gente não pode reclamar, né? Da nossa vida, né? Porque a gente nunca sabe como que a gente vai estar amanhã, né? Se a gente vai estar vivo, morto,
ou com uma doença que vai nos deixar do jeito que ela ficou, ou vai matar a gente, né, de uma vez, como um câncer. Umas coisas bem... deu pra refletir bastante sobre esse filme, né? Espero que quem tiver curiosidade assista tanto o filme quanto o dorama, né? É bom para refletir sobre o nosso jeito, né, de viver, né? Ver que nossa vida não é tão ruim quanto daquela pessoa, o que ela passou, né? Eu vou deixar algumas frases, né? Também acho que no final, se eu achar vários, do que ela escreveu durante a vida dela, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo meio pesado, né? Mas eu acho legal trazer, né? É uma coisa para vocês pensarem também, né? Até porque quem estiver passando por um momento difícil, né? Pra você ver a história dela, né? Se você estiver passando por um momento que você não tá... que você tá triste, né? Pra você ver a história dela, né? Que mesmo com tudo isso ela continuou sorrindo, mesmo que de uma certa forma tava triste, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham assistido até o final. Então obrigado por quem assistiu até aqui. Até um próximo vídeo.